Na minha angústia, clamei ao Senhor e me ouviu. O texto da mensagem que nós lemos fala um pouco sobre Davi e a forma na qual ele encarou a angústia na sua vida. Esse salmo que nós lemos é para mim e é para você. O que Deus nos apresenta nesse texto é para mim e é para você. E nesse texto que nós lemos, irmãos, diante uma situação adversa em sua vida, diante uma situação da qual Davi ele se encontrou angustiado, ele teve uma atitude: clamei ao Senhor. E diante dessa situação e diante essa ação de Davi, vem a resposta de Deus, e me ouviu. Então, irmãos, esse salmo é o clamor de Davi perante calúnia de um homem chamado Doeg. Esse homem proferiu ali sobre Davi, sobre alguns do povo de Deus, do povo de Israel, palavras caluniosas. Esse homem, ele tentava ali, de algumas maneiras, prejudicar o povo de Deus. Esse texto é principalmente um reconhecimento que cada dia mais tem sido menos manifestado, de que o homem carece e precisa do auxílio de Deus, de que o homem ele necessita da ajuda do Senhor. Então esse salmo também é uma declaração de Davi para Deus: Senhor, eu preciso do auxílio do Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor, porque nos nossos dias nós temos vivido, e a sociedade em geral tem vivido confiando em suas virtudes. Quando há um problema, quando há um momento angustiante, nós temos, em vez de nos apresentarmos a Deus nesse momento de angústia, nós temos preferido depender das nossas próprias virtudes, depender do nosso próprio atitude e planejamento. Havia situações de angústia na vida de Davi, por tudo que ele era. Ele tinha que cuidar de um povo. Davi, ele havia a necessidade dele tomar decisões. Ele guiava um povo e Davi estava ali envolvido com batalhas, mas foi diante de uma calúnia nesse texto. Algo que nós podemos olhar e pensar ser algo simples, diante de uma calúnia, isso causou uma angústia em Davi e a atitude dele foi: clamei ao Senhor. Eu já ouvi isso de uma pessoa crente: se alguém me caluniar, eu vou meter a mão na cara dela, ou eu vou meter a mão na cara dele. Isso é os ensinamentos modernos têm nos ensinado. Mas Davi, diante dessa situação, ele preferiu clamar ao Senhor. Mas falando de angústia, o que é angústia? Há um breve comentário sobre isso. O que é angústia? Muitos poderiam dar uma resposta bem pessoal e subjetiva a essa pergunta. Falando de modo geral, angústia é um sentimento que acompanha o homem desde seu nascimento até a morte em todas as situações da vida. A angústia é companheira do ser humano. A angústia é uma das mais fortes opressoras da humanidade. É um sentimento da alma que pode atacar na mesma medida tanto o rei como o mendigo. A angústia é uma emoção que pode ser abafada, mas não desligada. O homem natural não pode se desviar nem escapar dela. Na verdade, existiram e existem pessoas de caráter forte que com sua determinação se posicionaram obstinadamente diante da angústia, mas elas também não conseguem vencê-la totalmente. Podemos tentar ignorar a angústia, mas não escaparemos de situações dolorosas. Então, a angústia, ela acomete, ela aparece para reis, para poderosos, para pessoas importantes, mas também a angústia ela aparece para mendigos,
para pessoas excluídas do meio social. A angústia, ela se apresenta para todos, mas o que muda é a forma na qual nós encaramos a angústia. Temos angústias que precisamos conduzir em nossas vidas, porque nós vivíamos os nossos dias lá fora, no pecado, desenfreado, fazendo tudo aquilo que era da nossa vontade, tudo que o nosso coração desejava, nós praticávamos, mas um dia ouvimos o Evangelho, um dia nos convertemos, e a palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Há uma transformação, há uma mudança, e aí vem a santificação. Aquilo que nós praticávamos com tanto prazer, com tanta vontade, com tanto amor, nós precisamos deixar aquilo. Embora algumas pessoas tentam romantizar a santificação, as pessoas quando se convertem, elas mostram o lado bom. Não, eu mudei, eu me converti, eu deixei o mundo. Mas o que nós não deixamos exposto, o quanto isso é dolorido para nós. O quanto a nossa carne, ela inclina, e nós lutamos, e nós batalhamos, e ali há momentos angustiantes. Então são várias as formas, e os motivos e os meios, meio pessoal, meio profissional, financeiro, emocional, são várias as formas que a angústia pode se apresentar na sua vida. Irmãos, na angústia é a melhor situação que nós temos para entendermos que carecemos da ajuda de Deus. Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos tristes, fracos, é o melhor momento para entendermos e compreendermos e refletirmos que nós carecemos da ajuda de Deus. E como passar pela angústia? Como que eu, você, como que nós nos deparando, talvez você está vivendo, talvez você acabou de viver um momento angustiante, mas talvez você está passando, e como é que nós podemos enfrentar a angústia? Nós queremos ver rapidamente aqui 3 ações que nós devemos ter diante da angústia. Em primeiro lugar, o Salmo diz, 120, verso 1, na minha angústia. Em primeiro lugar, nós vemos a situação dolorosa. A primeira ação que nós precisamos entender quando a angústia chega para nós é compreender que é inevitável viver neste mundo e não enfrentar a angústia. É inevitável, e todo pregador já disse essa frase. Jesus não mentiu. Jesus, ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos entender que, em primeiro lugar, que vai ter situações dolorosas na nossa vida. Na minha angústia, disse Davi, na minha angústia, Davi ele enfrentou, não só nesse período, mas na sua vida, diversos períodos de angústia. E nós precisamos entender isso. Terá na nossa vida situações dolorosas, momentos de prova, porque é exatamente isso, provação é Deus nos prova, Ele prova a nossa fé, Ele prova a nossa convicção, Deus prova a nossa fidelidade. E sendo assim, nós passaremos e enfrentaremos, e em conflitos em nossa mente, em nosso coração, nós iremos passar por momentos de angústia. Talvez por duvidar, talvez duvidar de nós mesmos, talvez duvidar de Deus e da sua providência, mas a provação, ela nos traz períodos de angústia. E passar por isso, passar por essa provação de Deus, certamente gera desconforto. Nós passamos por períodos de desconforto em nossas vidas. A nossa mente fica meio abalada, a nossa confiança em Deus fica meio abalada, e enfrentamos períodos de angústia. Além de aprovação de Deus, existe também a colheita, e o pastor Kleber bateu forte nisso ontem. Nós colhemos e temos a recompensa por escolhas contrárias à vontade de Deus. E quando isso acontece, vem a colheita, e certamente a colheita traz períodos angustiantes em nossa vida.
Escolhas erradas por não conhecer a palavra de Deus, ou pior, conhecendo a palavra de Deus, nós, de uma forma obstinada, de uma forma sabendo que estamos fazendo errado, apoiados numa verdade da palavra de Deus, nós preferimos fazer o contrário. E certamente isso irá acarretar momentos angustiantes. Sobre isso eu separei uma frase que o pastor Kleber disse ontem. Se você conhece o perfil dele, você pode imaginar. Eu não vou usar a entonação de voz que ele usou, mas você pode na sua mente imaginar como ele disse isso. Tem crente que diz: eu estou passando uma provinha nada, é colheita, é só o começo da colheita, calma que você vai sofrer mais ainda, você vai chorar mais ainda, porque isso que você está enfrentando não é uma prova de Deus, não é algo aleatório na sua vida, mas é colheita. E quando nós plantamos algo em desacordo com a palavra de Deus, nós iremos colher consequências gravíssimas. E nós vamos chorar e nós vamos lamentar pelas escolhas erradas. Então, há duas formas de chegar à angústia na nossa vida: provação de Deus, colheita, mas também existe, como foi com Davi, a maldade. Pessoas que intencionalmente decidem nos prejudicar, pessoas que intencionalmente decidem falar mal ou apontar e falar coisas que não são verdades. O salmo que lemos, Doeg, era uma das razões de Davi estar angustiado. As calúnias de Doeg contra ele deixou Davi angustiado. Então existe a maldade, pessoas que irão nos afrontar, pessoas no nosso emprego, na escola, na faculdade, que irão intencionalmente nos afrontar com a maldade. E isso também certamente irá acometer cada um de nós de angústia. Mas um teólogo disse: aconteça o que acontecer, seja a situação que for, nós estamos bem seguros em Cristo Jesus. Então, é para você a situação dolorosa. Nós precisamos entender que nós enfrentaremos situações dolorosas em nossas vidas. Em segundo lugar, nós vemos a ação gloriosa. O versículo diz: na minha angústia, clamei ao Senhor. Em segundo lugar, a ação gloriosa. Nós vemos a atitude do salmista de Davi diante a angústia, diante a situação dolorosa. Davi, ele clama ao Senhor, ele procura ao Senhor. E mais uma vez, por natureza, nós somos prepotentes, nós somos pessoas que atropelamos diante de uma situação crítica, nós atropelamos tudo. Nós queremos resolver rapidamente da nossa maneira. Nós detestamos depender de alguém. Nós detestamos, quando enfrentamos situações críticas em nossas vidas, depender das pessoas, e a forma na qual nós resolvemos os nossos problemas, às vezes parece que nós detestamos também depender de Deus. E por costume, ao longo dos tempos, esse princípio de dependência de Deus e de orar a Deus nas adversidades e nos problemas foi corrompido. Nós crentes temos perdido esse princípio, temos corrompido esse princípio de depender de Deus. Irmãos, Davi aqui ele orou, e orar é sem dúvida alguma uma ação gloriosa. Ele orou e ele teve essa ação porque ele estava sendo caluniado. Nos nossos tempos, como eu já disse, somos caluniados, a gente tenta brigar, a gente tenta discutir, a gente tenta provar para as pessoas que nós não somos aquilo que estão dizendo de nós. Mas a atitude de Davi foi buscar ao Senhor. Irmãos, a oração ela é gloriosa porque através da oração nós declaramos para todos, para a nossa família, para a igreja, para o mundo, para a sociedade,
nós declaramos através da oração que nós carecemos de Deus, que nós precisamos de Deus, que Deus é o forte braço que nos conduz à nossa vida. Então a oração é uma ação gloriosa porque é nós declarando para todos e deixando claro até mesmo para o nosso Senhor que nós carecemos e que nós precisamos do auxílio dele. O Dr. James Power diz o seguinte: uma pessoa que confia em si mesmo por ignorância sobre Deus é compreensível e até pode ter êxito nos seus planos. Mas alguém que, conhecendo Deus, ignora nos seus caminhos, está no caminho de dor e decepção. Irmãos, a glória da oração é reconhecer que carecemos do auxílio do céu, da ajuda do Senhor. E, parafraseando o Salmo 127, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não nos ajudar com sabedoria, seremos pessoalmente, seremos profissionalmente, seremos espiritualmente e a nossa família também, sem êxito algum. Se não dependermos de Deus, seremos pessoas fracas e fracassadas em todos os meios de nossa vida. Olhando para a vida de Ana, em 1 Samuel capítulo 1, nós podemos ver ali naqueles primeiros versos, naqueles primeiros capítulos, a confiança daquela mulher. E como depois de ser humilhada, insultada, como depois de ser tida como cachaceira, como que tivesse embriagada, aquela mulher buscou a Deus em oração. Aquela mulher teve a ação gloriosa. Aquela mulher, ela dependeu de Deus e deixou explícito para todos naquela situação. Então, irmãos, a oração, ela é gloriosa também porque ela está envolvida em todos os aspectos de Deus e da nossa vida. Salvação, Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, é uma oração, é um clamor a Deus, é uma declaração de que carecemos de Deus. Para a santificação, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É uma declaração: Senhor, eu preciso ser purificado pelo Senhor. E também na preocupação, Salmos 50:13, invoca-me no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia. Então, ela está envolvida, a oração, ela está envolvida em todos os aspectos da nossa vida. Então, é para você também a ação gloriosa. Em terceiro lugar, nós vemos a resposta poderosa de Deus. A resposta poderosa de Deus para Davi e a resposta poderosa que Deus tem para cada um de nós também. Davi esteve angustiado, esteve sofrendo. Davi, ele teve uma ação positiva, ele buscou ao Senhor e a resposta de Deus veio. O auxílio de Deus veio e me ouviu, diz o final do versículo. Agora, irmãos, a consequência para uma ação gloriosa em meio a uma situação dolorosa é a resposta poderosa de Deus para nós. Irmãos, a resposta de Deus às orações, elas são explícitas. No Salmo 120 nós vemos a resposta poderosa de Deus, porque Davi afirma, e me ouviu, vem em forma de juízo, essa resposta de Deus. No verso 4 nós lemos, flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. Para esses que afrontavam Davi, veio o juízo de Deus. Essa foi a resposta poderosa de Deus para Davi. Por causa da ação gloriosa, veio a resposta poderosa de Deus. E assim não é diferente para nós, irmãos. Teremos angústias, sofrimentos, dúvidas, vamos nos machucar e vamos machucar também as pessoas. Mas para cada situação dolorosa, a oração está disponível como uma ação gloriosa. Senhor, nos auxilie. E também a resposta poderosa de Deus estará plenamente disponível para cada um de nós. Na minha angústia, clamei ao Senhor e me ouviu. Que essa possa ser um encorajamento para cada um de nós também.